Está decretado, setores que não fazem parte do que é considerado essencial vão ter que fechar as portas a partir de segunda-feira em Belo Horizonte. A esperança do fim da luta contra o coronavírus chegando mais perto. Nós vamos seguir, obviamente, os passos determinados pelo Ministério. Mas eu acredito que, no máximo, início de fevereiro, nós já começamos a vacinação em Belo Horizonte. O governo do estado divulga uma lei que garante a vacinação a toda a população mineira. Saiba quem vai ter prioridade na imunização. Enquanto as autoridades trabalham para tentar conter o avanço da pandemia, muita gente ignora os riscos e as mortes provocadas pela Covid-19 e participa de festas sem o mínimo de segurança sanitária. Tem o MG Móvel, que hoje faz parada em Contagem. Depois de várias promessas aqui na Rua 5, no bairro Chácaras del Rey, em Contagem, o que é que mudou? Nada. É tempo de chuva e de prejuízos. Os temporais que atingem o estado deixam ruas alagadas, provocam quedas de barranco e outros estragos. E você vai saber como estão as obras que estão sendo realizadas na região do Barreiro para evitar novas enchentes no Ribeirão Arrudas. É a partir de agora, no MG1. A sexta-feira chegou, muito boa tarde para você que nos acompanha nesse dia 8 de janeiro de 2021. Agora é 12:02 e a gente começa falando da chuva que atingiu Belo Horizonte ontem e mais uma vez houve registro de alagamento lá na Avenida Tereza Cristina, no limite entre Belo Horizonte e Contagem. Vamos falar então ao vivo com a Cláudia Mourão, que vai explicar para a gente que inclusive a Tereza Cristina chegou a ficar fechada, agora já está liberada, mas enfim, ontem a chuva, inclusive, né, Cláudia, ela foi mais persistente, né? Não foi aquela pancada de uma vez. Ela teve uma duração um pouco maior e os reflexos ainda maiores, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no MG1. Sim, mais uma chuva, mais um temporal, mais um transtorno para os moradores que vivem ali perto da Tereza Cristina, pessoal da Vila São Paulo, por exemplo, que sempre sofre com as enchentes do Ribeirão Arrudas. Ontem foi mais um caso, né? Foi um temporal e tudo depende. Lá não precisa de ser uma chuva forte, às vezes depende da chuva das cabeceiras para a chuva ser muito pior e os efeitos são sentidos ali. A gente está mostrando imagens para vocês de como que foi essa chuva ontem por volta de 7 horas da noite. A Defesa Civil, a BH Trans, eles estiveram lá para fechar a via como forma de prevenção, por causa do risco de alagamento e sim, algumas ruas ficaram alagadas ali no entorno, uma situação que durou mais ou menos 50 minutos e logo depois o trânsito foi liberado no local. Ocorrência que é frequente quando tem muita chuva lá, mas agora a gente está aqui na região do Barreiro, no Tirol, para explicar para vocês qual que é a relação, né, dessas enchentes lá com esses problemas que acontecem aqui. Por exemplo, aqui no bairro Tirol, Fred Dávila vai mostrar para vocês, lá embaixo tem uma bacia de contenção. Bacia de contenção nada mais é que o quê? Que um grande piscinão, um grande reservatório para poder acumular aquele volume excessivo de chuva, para que ele não vá direto para os ribeirões, para que não causem tantos transtornos, tantas enchentes. Inclusive aqui nessa região, na região do Barreiro, tem várias bacias hidrográficas. Uma delas é a que tem os córregos Olaria e Jatobá. E esses córregos desaguam aonde? No Ribeirão Arrudas. Ou seja, o que acontece aqui tem reflexo lá na Tereza Cristina. Então hoje a nossa equipe ficou desde cedo, desde 6 horas da manhã, percorrendo essas obras, essas intervenções que a Prefeitura está fazendo aqui na região do Barreiro, para tentar entender em que pé que elas estão e de que forma que elas vão solucionar, vão amenizar esses problemas, esses transtornos causados pelas enchentes aqui em Belo Horizonte. Mas o mais importante é que a gente conversou com os moradores, para eles falarem para a gente o que eles estão achando de todas essas obras. Vamos ver na reportagem. Um simples buraco que em pouco tempo virou isso aí. Um transtorno para os moradores da rua Sabino José Ferreira, no Tirol. Quando chove muito, a rua vira um rio e sai levando tudo. Mas para quem mora aqui, o problema é muito maior. Esses buracos começaram a aparecer agora, foi por causa da obra que está sendo feita a partir lá de baixo. Então, como a obra está subindo, a própria empresa abriu um buraco aqui
para poder visualizar o que estava acontecendo aqui embaixo e não fechou. E aí veio a época das chuvas e o buraco só foi abrindo e agora vocês estão vendo aí como está. Esta é a bacia de contenção do córrego Túnel Camarões, que está na fase final. Começou a ser construída em outubro de 2019 e é apenas uma das obras necessárias e urgentes para quem há anos sofre a cada chuva forte. Durante o temporal de ontem, olha só a quantidade de água que entrou nesta casa. Foi uma vida inteira com enchente, perdemos vários bens materiais, fora as doenças que nós já tivemos aqui, luta, tivemos que sair de casa com enchente. Só Deus sabe o que nós temos passado. Começa a chover, ninguém dorme aqui. Enquanto a chuva não para, nós ficamos vigiando o córrego para ver se vai entrar ou não. É um desespero total. Na região do Barreiro tem várias bacias hidrográficas e uma delas é esta onde nós estamos, formada pelos córregos Olaria e Jatobá. Aqui, as obras para a construção de uma bacia de contenção começaram há 6 meses. E a ideia é que, quando ela ficar pronta, ela ajude a prevenir não só as enchentes aqui na região, mas também lá na frente, na Avenida Tereza Cristina, onde o Ribeirão Arrudas sempre transborda quando chove muito. Essa bacia faz parte de uma série de intervenções na região do Barreiro. Além dela, há uma outra sendo construída no Ribeirão Arrudas, próximo ao bairro das Indústrias. E outras 2 já estão prontas, uma no córrego Jatobá e outra nos córregos Túnel e Camarões. Depois de pronta, a bacia do Olaria terá capacidade para reter cerca de 110 mil metros cúbicos de água. O problema é que não há prazo para a conclusão da obra. Vai depender da desocupação que foi feita. São 150 famílias que ocuparam a região da bacia e que nós temos que seguir todo um protocolo de negociação, de indenização, depois para demolição das residências, são 150 famílias e que nós temos que tirar. Então, se as negociações forem a bom termo, como a gente espera, e se terminar ali entre março, abril, nós teremos até o final do ano um progresso muito grande. Mas tudo vai depender dessa fase de desocupação ali das famílias. Esse é o imponderável no momento. Até lá, os moradores vão ter que conviver com o medo e a insegurança toda vez que o céu fechar. Uma parte da garagem do seu João foi embora em novembro do ano passado. Meu maior medo é cair a construção da casa, está na beirada do rio. Então não tem como dormir em paz, sossego. Sempre tem que estar preocupado com alguma coisa vai acontecer. E é com muita preocupação que a dona Maria espera o fim dessa obra. Cada chuva que passa, o medo aumenta. Por quê? As máquinas, elas mexem. Aí a terra fica solta. Quando a enchente vem, começa a desmoronar tudo. O medo é da minha casa ir embora, igual foi da outra vez. Estamos de volta e agora da rua Sabino José Ferreira, aqui no Tirol, para mostrar para vocês que o buracão continua aqui, tá vendo? Aquele que a gente mostrou na reportagem, mas agora a diferença é que tem equipes da BH Trans aqui, já sinalizando o local, porque essa rua é de trânsito intenso. Aqui desce ônibus, é uma das principais ruas aqui do bairro. E o que acontece? De manhã, quando a gente mostrou no Bom Dia Minas, a gente mostrou o buraco, mostrou a reclamação dos moradores, todo mundo preocupado com esse buraco que já está aqui desde o final do ano passado. E agora a solução aconteceu. Nós vamos mostrar para vocês aí umas imagens que a gente fez agorinha há pouco. Quando a gente chegou aqui, por volta de 11 horas da manhã, alguns funcionários da prefeitura estavam aqui já assim, mexendo no buraco, retirando aquelas placas de asfalto que ficam por cima. Então eles já retiraram, ou seja, um primeiro sinal de esperança que vai ter obra aqui depois de tanto tempo, depois de tanta batalha dos moradores, né? Então é com até um prazer que a gente faz, é o nosso papel aqui como jornalista. Nossa equipe ficou muito satisfeita que a gente chegou aqui cedo, 6 horas da manhã, mostrou esse problemão aqui no Bom Dia Minas e agora a gente está mostrando que o pessoal está tomando alguma atitude, né? Antes tarde do que nunca. Então, agora o que a gente quer saber, a gente até entrou em contato com a assessoria de imprensa para poder saber o que vai ser feito e quando que esse buraco vai ser tapado, porque não é só esse buracão aqui não. Ao longo da rua tem outros buraquinhos. Então, a gente aguarda essa resposta aí da prefeitura
E é claro, né, pessoal, quando a gente fala em chuva, em temporada de chuva, a gente está acostumado a ver, sim, problemas com os buracos que aumentam. Esses problemas são recorrentes. E outros problemas que acontecem muito também são as quedas de árvores. É nesta temporada que a gente vê muita árvore caída, interditando o trânsito, causando acidentes. E é um problema que aumenta agora nessa temporada de chuva. Quem vai conversar com a gente é a Gabriele Lanza, que está em outro lugar aí para falar sobre essa situação, que é sempre um perigo, né, Gabi? Quando chove muito, a árvore, o pessoal já olha com muita preocupação, né? Boa tarde para você. Ei, Cláudia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no MG1. O pessoal já fica com medo, né, de parar carro, de passar perto, com medo aí das árvores caírem. E que bom que o pessoal já começou aí, a prefeitura já chegou para resolver os problemas aí onde você está. Porque aqui na rua Alair Marques Rodrigues, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, onde a gente está, essa árvore que está aqui atrás de mim, ó, ela caiu na chuva de quarta-feira. Segundo os moradores, mais ou menos ali na hora do almoço, chovia muito. Aqui na região da Pampulha, inclusive, estava chovendo granizo quando os moradores escutaram essa árvore caindo. Ela caiu aos poucos, por quê? Caiu em cima da rede elétrica e saiu levando todos os fios. Isso aconteceu lá na quarta-feira e ainda hoje a árvore permanece do mesmo jeito, bloqueando a entrada daquela casa, inclusive deixando os moradores aqui sem energia, justamente porque a árvore caiu em cima da rede elétrica. A gente pode ver, inclusive, que essa árvore que caiu, ela fica bem próxima ao poste que sustenta essa rede elétrica. Os moradores, inclusive, agora estão com medo de outra chuva levar também o poste, porque o poste ele foi puxado, né? Os fios foram puxados e agora ele está um pouco torto ali. Os moradores estão com um pouco de medo de que essa árvore estivesse dando sustentação para esse poste. Agora que ela caiu, uma nova chuva pode acabar levando ele também. Esse que é o receio dos moradores aqui do bairro Santa Amélia. A gente preparou uma reportagem também que mostra os transtornos que a chuva causou em toda Belo Horizonte, vários pontos aí, árvores caídas e também o encharcamento do solo acabou causando o deslizamento de um barranco. Vamos ver agora na reportagem. A casa da Vera, que fica no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, está assim desde quarta-feira, bloqueada por uma árvore. Durante a chuva forte que atingiu a capital, ela veio abaixo levando junto os fios da rede elétrica. Desde então, ela está sem o serviço de energia. Os fios seguraram a árvore. Foi isso que não deu um estrondo, né? Perdemos o que estava na geladeira, porque o que a gente ia fazer, né? Não teria jeito de sair com o carro porque a gente está interditado. Para levar para a casa de alguém, né? A dona Lindéia mora na casa ao lado e conta que o medo de queda desta árvore é antigo. Já faz tempo que a gente está avisando que ela está cheia de cupim. À noite saía, eles iam, destruíam um armário da cozinha. Eu perdi um armário da cozinha todo, porque eles vinham, é igual formiguinha preta. Só entre quarta e quinta-feira, os bombeiros atenderam mais de 100 ocorrências envolvendo árvores que caíram ou que corriam risco de queda. Nesta madrugada, foram 8 chamados em todo o estado. No bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte, esta árvore caiu na rua Ingaí e deixou o trânsito em meia pista hoje de manhã. E os transtornos não ficaram só com as árvores. O volume de água também deixa os terrenos instáveis. A queda de um talude deixou mais de 10 moradores desalojados no bairro Santa Helena, na região do Barreiro. Segundo os bombeiros, o deslizamento foi no fim da noite e deixou o imóvel dos fundos isolado. Os militares ajudaram a retirar 3 pessoas. A Defesa Civil foi chamada e apontou um novo risco de deslizamento, com possibilidade de desabamento parcial das casas. Bom, agora vamos às respostas, né? Porque é isso que esses moradores querem, respostas. Lá no Barreiro, os moradores foram notificados a sair do local, mas segundo a Defesa Civil, eles recusaram a transferência para um abrigo público. A gente também procurou os bombeiros para saber a respeito dessa árvore que está caída aqui no bairro Santa Amélia. Eles disseram que a ocorrência está em aberto, sim, eles aguardam recursos para enviar equipes ao local. Também aguardam equipes da CEMIG para desligarem a rede, para que eles possam fazer a obstrução da via
já que a árvore está ocupando aí metade da pista aqui da rua Alair Marques Rodrigues. A gente entrou em contato com a CEMIG, mas infelizmente ainda não recebeu um retorno. Em relação a essas ocorrências, né, que a gente viu aí por Belo Horizonte desde quarta-feira, quando a chuva forte atingiu aqui Belo Horizonte, quarta e quinta-feira, a prefeitura disse que a manutenção é feita rotineiramente pela SUDECAP nas 9 regiões da cidade, que só no ano passado o investimento nesses serviços foi de aproximadamente 18 milhões de reais, com realização de mais de 22 mil podas e quase 5.700 supressões. A SUDECAP diz que as providências, né, para que a cidade retome aí a sua normalidade já estão sendo tomadas e a gente, claro, né, Sérgio, espera que isso seja feito o quanto antes, né? Com certeza, Gabi. Boa tarde para você agora, conversando aqui ao vivo. E a gente sabe que é uma situação muito chata, né, Gabi? Muitos moradores impedidos aí de entrar em casa, na garagem, porque está bloqueado por causa dessa árvore caída. Mas a gente reforça também a orientação do Corpo de Bombeiros, a orientação da própria CEMIG, que aguardem esse atendimento. A CEMIG, inclusive, informou que vai resolver esse problema ainda hoje, ainda nessa sexta-feira, porque tem muita gente que acaba se arriscando, né? Pega alguma ferramenta, algum facão, tenta cortar essa árvore, mas é um perigo danado, porque é um ministério, né? O que tem debaixo dessa árvore, além dos fios de alta tensão. Então, é claro, aguardar aí a CEMIG para resolver essa situação. Até já, Gabi. Então, a gente mostrou a situação no Santa Amélia, mostramos também no Tirol, na região do Barreiro, só que choveu também, pessoal, forte, lá em Betim. Moradores registraram imagens do temporal que atingiu a cidade ontem à noite. A Avenida JK, por exemplo, que fica no centro da cidade, ficou alagada. A gente vê aí que foi muita água correndo pela avenida. Em Betim, foram 73 milímetros de chuva ontem, segundo o monitoramento da meteorologia. E um temporal que durou apenas 20 minutos também deixou muitos estragos em Nova Era, que fica na região central aqui de Minas. A chuva veio acompanhada de granizo e ventos fortes. Várias ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas. Parte de um muro caiu e atingiu uma casa. Olha só o alagamento lá. Outros 2 imóveis foram destelhados. E aí, equipes da Defesa Civil ainda estão avaliando se os moradores vão precisar deixar as casas por causa desses danos. No último fim de semana, Nova Era já tinha registrado prejuízos por causa de um outro temporal. Então vamos saber a previsão do tempo com a Karina Sermefeld, visto esses últimos episódios, né? Dia após dia, cada dia a chuva vindo de forma mais volumosa, mais forte também. E no caso de ontem, Karina, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não foi aquela pancada, ela foi um pouquinho mais persistente, durou um pouquinho mais, né? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Durou sim, eu vou explicar por que disso. E a gente está notando que a chuva vem muito forte, né? Às vezes, sim, a gente está na temporada mesmo agora de chuva. E a questão é porque a umidade está alta demais, com o calor, aí a chuva acaba sendo mais intensa. Ontem realmente choveu muito por aqui, principalmente em algumas regiões. Essa é também uma característica da chuva durante o verão. Pode chover muito em um lugar e quase nada em outro. E a chuva, diferentemente da típica pancada rápida dessa época, durou mais ontem e seguiu aí durante a noite. Isso porque linhas de instabilidade formaram um aglomerado maior de nuvens carregadas e, por isso, a chuva se prolongou um pouco mais. Isso é muito comum, principalmente na região ali, ó, do Triângulo Mineiro, viu, Sérgio? Isso acontece às vezes com muita frequência por lá, aqui nem tanto. A gente tem uma imagem bem interessante aí da chuva se aproximando. Olha que imagem, hein? A chegada dessa chuva. As imagens estão aqui aceleradas e a gente vê exatamente a sequência do céu escurecendo. Logo em seguida a gente começa a ver a chuva e ela vem igual uma cortina fechando a cidade. Logo depois a chuva toma toda, né? A cidade de BH fica toda branquinha debaixo d'água, mas é uma imagem bem interessante de você ver. Olha lá, parece uma cortina. Assustadoramente bonito, né? Assustadoramente bonito. Olha lá, parece uma cortina fechando. Muito interessante. Bom, a chuva dessa época do ano, em geral, vem acompanhada de raios e rajadas de vento. Ontem não foi diferente, as rajadas de vento chegaram a 47 km por hora. A região mais atingida, de acordo com a Defesa Civil,
foi a região da Pampulha. Olha só, em 24 horas, de 7 da manhã de hoje até de ontem até as 7 da manhã de hoje, 81,8 milímetros, quase 82 milímetros só na região da Pampulha. Também aqui na Oeste, 55,4 e no Barreiro, 54,2 milímetros. A média histórica de chuva em janeiro aqui na capital é de 329 milímetros. E olha só, até agora já choveu 73% do esperado para todo o mês na região noroeste e na centro-sul, olha só, quase 80%, 262,8 milímetros. Então, choveu bastante, né? E também na região metropolitana, a gente chegou a ver algumas imagens, vamos ver aqui, ó, que em Brumadinho, olha o volume, 79 milímetros em Brumadinho, 73 em Betim e 55 em Contagem. Todo esse volume só ontem. É água demais para um dia só. E esse balanço que você acabou de mostrar de Belo Horizonte, por exemplo, a gente lembra, 8 de janeiro ainda, né, Karina? Inicinho do mês, então tem muita água para correr, literalmente. E aí, a gente não sabe, que já está com quase 80% só na Centro-Sul. Ontem choveu, como já dizia a previsão, como você tinha adiantado aqui. Só que ontem, na quinta-feira, o dia amanheceu com o céu mais claro, mais aberto. Hoje, a história já foi um pouco diferente, né? O dia mais zangado, essa manhã mais carrancuda, depois o sol até que apareceu. Isso tem influência com aquela frente fria que você comentou? Eu falei sim da frente fria, ela realmente chega hoje ao litoral do Rio de Janeiro e vai influenciar um pouco o tempo aqui na região metropolitana, mas o que ela vai fazer é ajudar na formação das pancadas de chuva à tarde e à noite. Esse tempo mais fechado mesmo foi só por causa da chuva de ontem à noite, que prolongou um pouco mais. O Globocop fez umas imagens muito bonitas da capital pela manhã, muitas nuvens baixas cobriam a cidade, os ventos vindos aí do oceano acabam favorecendo a formação dessas nuvens e isso é muito comum e é bonito demais de ver, né? E será como está o céu agora na capital? Vamos ver? Bora descobrir. Olha lá, o céu já abriu bastante, bem diferente do que estava de manhã, né? A temperatura está subindo, agora 27 graus. Para hoje, novamente, temos previsão de pancadas de chuva por aqui. Então, não dá para a gente ficar enganado aí por causa desse céu, não. E está sendo também um dia mais fresco, né? Ontem, nesse horário, eu lembro que você disse que estava 30 já, né? Já estava 30. Então, hoje a temperatura está subindo mais lentamente, mas ela pode chegar novamente aos 30 graus hoje e aí essas pancadas à tarde e à noite. E aí, fim de semana, né? Vamos falar sábado e domingo também com previsão de pancadas de chuva, principalmente, né, durante a tarde. E aí a temperatura lá em cima. 30 graus no sábado, 31 de máxima no domingo. Eu mostro como fica a sexta-feira também na região metropolitana, né? Mateus Leme, temperatura de 29 graus de máxima, Capim Branco e Betim, 30 graus. E olha lá, calorão em Nova Lima, 31 graus. Mais uma vez, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 20 milímetros de chuva, não é uma quantidade tão baixa, mas 67% aí de chance de chuva. E aí vamos esperar, né? A gente espera que não seja uma chuva muito forte, como está sendo as anteriores, né? O volume, 20 milímetros, mas depende muito da quantidade de tempo, né? Isso é uma média também, né? E aí, se cai tudo de uma vez, realmente provoca muito estrago. Mas se ela vem fracionada, aí não. Muito bem explicado, Karina. Amanhã você está aqui, né? Então... Amanhã eu estou aqui, estou esperando todo mundo. Você está de folga? Eu vou estar de folga, mas amanhã detalhes para o fim de semana, para sábado e domingo. Continuo aqui com a Karina Sommerfeld. Eu conto tudo. Então, tá bom? Boa tarde para você. Tchau, viu? tchau. Boa tarde. Até mais, até segunda. Boa tarde para vocês. Ótimo fim de semana. E a seguir, pessoal, Minas Gerais bate o triste recorde de casos de Covid desde o início da pandemia. E o governo garante que toda a população de Minas Gerais vai ter vacina contra o coronavírus, hein? Saiba se você faz parte dos grupos que vão ser imunizados primeiro. Enquanto isso, muita gente aglomerada e desrespeitando todas as regras sanitárias em festas clandestinas. A gente fala como estão sendo feitas as fiscalizações. Próximo bloco. Fique por aí. Agora 12h e 23 minutos. A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar a namorada no fim do ano passado. O corpo da vítima foi encontrado em uma mata em São José da Lapa, aqui na região metropolitana. Vamos conversar com a Raquel Freitas. Ela acompanhou há pouco os detalhes que foram divulgados pelos investigadores, pela Polícia Civil. Muito boa tarde, Raquel. Como é que a polícia chegou até esse suspeito, hein?
Ei, Sérgio, boa tarde a todos. Esse caso que começou a ser investigado como desaparecimento agora é tratado como feminicídio pela Polícia Civil. Durante os trabalhos de investigação, os policiais descobriram que a vítima, a Fernanda Caetano Vasconcelos, de 34 anos, vivia aí um relacionamento abusivo e então passaram a suspeitar do companheiro dela. Ela foi morta com um golpe de faca na região do pescoço e o corpo dela foi incendiado e abandonado em uma área da zona rural de São José da Lapa, aqui na região metropolitana. O suspeito foi preso ontem, quando ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele confessou a autoria do crime que aconteceu no dia 21 de dezembro. O corpo foi encontrado no dia 22, mas a família da vítima, que é de Unai, no noroeste aqui do estado, só registrou o desaparecimento dela agora no início do ano. A delegada Letícia Gamboge explicou o porquê desse intervalo. Acompanhe. Nesse intervalo, ele enviou algumas mensagens para amigos, para familiares, né? Mas mensagens essas contraditórias entre si. Para alguns ela dizia que havia retornado à cidade de origem, para outros que ela estaria em Belo Horizonte, né? O que fez com que houvesse essa suspeição por parte desses amigos e familiares, né? Dada essa contradição. Ele assume a autoria, né? Confessa a forma de execução, né? Foi utilizando uma faca tática militar, que o crime se deu na residência do casal, que após a ocorrência do crime, ele envolveu o corpo da vítima num colchão, transportou até a zona rural de São José da Lapa e lá ele deixou o corpo envolto nesse colchão e ateou o fogo. Sérgio, segundo a delegada, o suspeito ele não falou o porquê da motivação do crime, mas amigos da vítima disseram que ela tinha a intenção de terminar esse relacionamento e o suspeito não concordava. E aí sim, cometeu esse crime bárbaro e chocante. Todas as informações estão lá no nosso site g1.com.br/mg. Sérgio. Que não seja isso só mais um número para a estatística de feminicídio, que a justiça, nesse caso, seja feita, né, Raquel? Muito obrigado pelas informações. E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de homicídio. A vítima e o suposto autor do crime são da mesma família. A vítima foi assassinada em plena luz do dia no bairro Santa Cruz, região nordeste da capital. A Polícia Militar informou que o homem que foi morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas e comandava uma organização criminosa que atuava na mesma região. Ele também já tinha vários registros de ocorrências por crimes de roubo, tráfico e até homicídio. Circunstâncias do crime, nós desconfiamos que poderia ser não criminosos rivais de outra organização criminosa, mas sim integrantes da própria organização criminosa da vítima. Um suspeito, que é primo da vítima, foi preso. De acordo com a PM, ele é o responsável pelo crime. Os policiais apreenderam 2 armas, munição, dinheiro, além de drogas como maconha e cocaína em Pinos. Os militares acreditam que o homicídio foi resultado de uma disputa de poder dentro da mesma quadrilha. E um carregamento ilegal de madeira retirada da Amazônia foi apreendido pelo Ibama em Sabará, aqui na região metropolitana. A carga, com 57 metros cúbicos de madeira, seguia de carreta para o Espírito Santo, quando o motorista que fazia o transporte foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF acionou os fiscais do Ibama, que constataram irregularidades no documento de origem florestal, o DOF. O documento é uma licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais e conta com informações sobre a procedência da carga. O motorista do carregamento foi autuado em mais de R$17 mil e liberado em seguida. A madeira foi doada para a Prefeitura de Sabará. E um homem de 26 anos, suspeito de ter participado de 2 chacinas em Itabirito, foi preso ontem à noite no bairro Santa Cruz, região nordeste aqui de Belo Horizonte. Ele foi abordado por policiais e, segundo os militares, agiu de forma estranha. O suspeito apresentou um documento falso e tentou subornar os policiais com a entrega de uma arma. Com o suspeito, eles conseguiram apreender carregadores de munição, balas e uma pistola 9mm de origem turca. O homem foi preso em flagrante. Pessoal, vamos descobrir
Onde está Marcelo Lages nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro? Por quê? O MG Móvel de hoje foi conferir como está a situação no bairro Chácaras del Rei, em Contagem. Dá só uma olhada aqui no nosso mapa. Deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar o histórico. É lá na Rua 5. Os moradores pediram a ajuda do MG Móvel, pois convivem há meses com o vazamento de esgoto da Copasa, que chega a entrar pelas casas. Diz também que a rua está destruída, cheia de buracos, e os moradores pedem providências do poder público, né? Já é a 5ª vez que nós vamos até o local e só parte dos problemas foi resolvida, viu? Depois de várias promessas aqui na Rua 5, no bairro Chácaras del Rei, em Contagem, o que é que mudou? Nada. A rua continua sem asfalto, sem pavimentação, sem meio-fio, e o esgoto, que parecia estar resolvido, voltou a dar problema. Vamos ver o histórico do MG Móvel e a Rua 5. Tem um ano que tem o esgoto aqui, mas tem quanto tempo que ele está vazando desse jeito? Tem 4 meses que está dizendo a situação aí. Capreta, mostra o caminhão, o que acontece com esse poeirão aqui? É poeira e esgoto que a gente vive o tempo todo isso. A gente foi lá naquele ponto lá embaixo para mostrar para vocês que a Copasa veio aqui, fez 2 redes coletoras para resolver essa questão do problema. E aí, o que acontece? Esses equipamentos foram instalados, mas chega aqui entope. Então a gente quer saber o que a prefeitura vai fazer em relação a isso. Nós vamos entrar no bairro e vamos pavimentar as 19 ruas do bairro. Quando a nossa equipe vê uma máquina dessa aqui, o coração chega até palpitar, porque é obra rolando, né? Só que não. Sabe de quem que é essa retroescavadeira aqui? Do seu Márcio, né, seu Márcio? É nossa. E o que o senhor faz com essa máquina aqui? Eu depósito de material de construção. Então o senhor leva o material, volta? Carrega o caminhão. Mas e máquina da prefeitura para consertar? Aqui não tem, não. Depois que a gente esteve aqui, a Copasa deu um jeito no esgoto e resolveu uma parte do problema. Nunca mais teve esgoto para rua fora mais, acabou. A gente ficou tranquila agora. Agora falta a prefeitura cumprir a parte dela, que eles não cumpriram. O que vocês acham da gente voltar no início do ano, em janeiro, no dia 8, que a gente tem a data lá, para ver se a prefeitura conseguiu começar essa obra e se a gente tem alguma notícia boa. Pode ser, dona Penha? Pode ser, Marcelo? Pode ser. Dona Penha, a comunidade pode ficar tranquila que o compromisso será cumprido. Olha o esgoto vazando na porta da casa da Dona Penha. Ô, Dona Penha, o pessoal que está em casa que tem sorte que não sente esse cheiro aqui, né? É que nós aqui estamos sofrendo. É todo dia assim? Todo dia. 2 semanas já meu banheiro está entupido, aí. 2 semanas já, a Copasa vem, arruma. Mas como eles não arrumam a rua, a enxurrada vem e topa de novo. De onde que veio essa terra? De cima, da rua de cima, que eles não arrumam a nossa rua. Se eles arrumassem, evitava tá acontecendo isso aí. A água da chuva vem... Com a enxurrada e toda, e vem tudo para a porta da gente. Aí junto com o esgoto, passa na porta da gente. E olha o que a gente encontrou aqui. O seu Domingos foi contratado por um morador para fazer uma obra para instalar um encanamento para levar o esgoto da casa dele, não é isso, seu Domingos? Isso, cansou desse esgoto aí, vazando, voltando no vaso. A população que já está esperando uma solução, com promessa atrás de promessa, quer saber agora da nova administração em Contagem, quando uma solução definitiva vai acontecer aqui para a Rua 5. Estou aqui com o Leonardo, ele é engenheiro da Secretaria de Obras da Prefeitura de Contagem. Leonardo, a gente conversava, a Prefeitura precisa de um período para entender a situação da rua e também o fim do período chuvoso, pelo menos uns 3 meses. Vamos colocar a data do dia 28 de abril, uma data que dá para a gente concluir esse período de chuvas, né? E dar a manutenção adequada na via, né? Que seria esse paliativo. Um lançamento de um material que a gente consiga dar uma estabilidade na pista e dar condições de tráfego para os veículos que passam por aqui. Vamos fazer um combinado então aqui, Leonardo. É o seguinte... No dia 28 de abril, a rua tem que estar com um paliativo bacana para o pessoal aqui, mas a prefeitura também precisa de um projeto já estabelecido para uma solução definitiva. Podemos voltar a 28 de abril e a prefeitura vai ter um projeto. Sim, nós vamos apurar, né, agora com a nova administração, né, os projetos, né, que já foram executados, né. Caso não tenha esse projeto, nós vamos dar partida agora, né, tomar ciência a nova administração, né, sobre a demanda e já iniciarmos aí, se Deus quiser, os projetos para a gente concluir eles aí em meados de abril. Combinado.
Sérgio, pode marcar aí, dia 28 de abril, a gente tá de volta. É pra já, Marcelo. Já tá aqui o calendário do pessoal do Chácaras del Rey, lá em Contagem. Vou marcar aqui então, dia 28 de abril, retorno do MG Móvel. E aí a gente diz também que sobre esse problema na rede de esgoto, a Copasa disse que técnicos da empresa vão à Rua 5, hoje ainda, para fazer uma verificação. E aí, se o problema for de responsabilidade dela, as providências vão ser tomadas de imediato. A administração que deixou a Prefeitura de Contagem no fim do ano passado disse que o período chuvoso de 2020 e as restrições da pandemia impediram o cumprimento dos prazos, mas que foram feitas melhorias em diversas vias do bairro. E você, claro, também pode participar, deve participar do nosso MG Móvel, né? Mande aí a sua sugestão, a sua reclamação, que a gente marca de ir aí até o seu bairro, a sua cidade. Nas redes sociais, você usa a hashtag MGMóvel, é fácil demais. Ou pode enviar também para o nosso WhatsApp, que é o 99955-9000, e é importante contar o que é o problema, qual é o endereço, qual que é o seu nome completo, para que a gente faça aí esse contato. É claro, aguardamos demais a sua participação, hein? E no ano passado, quase 10% dos enterros nos 4 cemitérios que são administrados pela Prefeitura de Belo Horizonte foram de pessoas que morreram com Covid-19. Os meses com mais mortes coincidem aí com os períodos mais críticos em relação à doença aqui na capital. Gabriele Lanza está de volta para contar para a gente outros detalhes desses números da Prefeitura, né, Gabi? Isso mesmo, Sérgio. Esse levantamento foi feito pela Fundação de Parques aqui de Belo Horizonte, que administra os 4 cemitérios municipais aqui da cidade, o da Paz, Consolação, o do Bonfim e da Saudade. De acordo com esse levantamento, ano passado foram 10.954 mortes nesses cemitérios, quase 11 mil sepultamentos, portanto. E os meses que registraram o maior número de sepultamentos foi julho, agosto e dezembro, que coincide aí com os piores meses da pandemia da Covid-19, né? E de acordo com esse levantamento também, quase 10% desses sepultamentos foram de vítimas da Covid-19. Foram 1.064 mortes por Covid-19 e outras 345 mortes por doença respiratória. Ou seja, então no total foram 1.409 mortes aí por Covid-19 ou por doença respiratória. Por isso a gente ainda reforça, né, a gravidade aí da Covid-19, a importância da gente se cuidar cada vez mais, porque infelizmente a gente teve uma alta em relação aos sepultamentos em relação ao ano passado e uma quantidade muito expressiva de mortes por causa da Covid-19. Sérgio. E temos um período de aumento também de casos aqui na cidade, Gabi. E esse é o assunto de agora aqui no MG1. Agradeço as suas informações. Bom fim de semana para você, porque Belo Horizonte, infelizmente, pessoal, volta a estaca zero. A Prefeitura da cidade publicou hoje no Diário Oficial do município o decreto que suspende o funcionamento de grande parte do comércio já a partir da próxima segunda-feira. Essa decisão de mais um fechamento veio depois que a taxa de ocupação dos leitos de UTI bateu 3 recordes consecutivos aqui na capital. Danilo Girundi está ao vivo aqui com a gente. Muito boa tarde para você, Danilo. É isso, né? Leitos de UTI numa ocupação altíssima, os outros indicadores que são monitorados pela Prefeitura também em índice amarelo, que também preocupa, uma soma de fatores que levaram aí a esse novo fechamento, né? Exatamente, Sérgio. Segundo a Prefeitura, o alerta vermelho foi a elevação da ocupação dos leitos de UTI da Covid-19, que chegou a 86,1%, o maior índice registrado desde agosto, quando a Prefeitura começou a avaliar tanto leitos privados e públicos. O endurecimento das regras levou em conta também outros 2 fatores e, nas últimas 24 horas, foram 1.068 novos casos da doença na cidade. Entre os estabelecimentos que vão ficar fechados estão restaurantes, bares, academias, clubes, salões de beleza e vários outros setores. Segundo a Prefeitura, o objetivo é diminuir o número de pessoas circulando na cidade. Vamos ver na reportagem da Manuela Borges. Esse movimento todo está com os dias contados. Na próxima segunda-feira, boa parte do comércio que leva essa multidão às ruas vai estar fechada. Vai ajudar bastante. Com o comércio fechado, a cidade vai ficar mais vazia, sim, vai ter poucas pessoas transitando. Vai ajudar bem, sim, para reduzir a proliferação do coronavírus. Este aposentado está preocupado com a filha que corre o risco de perder o emprego. A loja em que ela trabalha vai fechar também. Estou preocupado com o povo na rua, né? Porque vai ficar todo mundo desempregado. Muitas lojas vão mandar embora o pessoal.
E o governo está tomando providência disso, entendeu? Eu acho também que o pessoal também tem que vigiar um pouco. Tem muita gente sem máscara, né? Cuidar mais da saúde. O decreto publicado hoje no Diário Oficial do município detalha o funcionamento de vários setores. Padarias e lanchonetes vão poder funcionar das 5 da manhã até as 10 da noite. E os supermercados vão poder abrir a partir das 7 da manhã e fechar até as 10 da noite. Drogarias, óticas e lojas de produtos médicos não vão precisar fechar. Lojas de material de construção também podem abrir. Postos de combustíveis vão ficar abertos sem restrição de horário, assim como os bancos e as casas lotéricas. Além dos serviços essenciais, praças e parques públicos e o zoológico permanecerão abertos, ao contrário do que aconteceu no início do ano passado. Os shoppings vão ficar abertos, mas lá dentro só alguns serviços vão continuar funcionando. Supermercados, farmácias e estabelecimentos permitidos pelo decreto. Mas a grande maioria, lojas de roupas, sapatos, vai ficar tudo fechado. A praça de alimentação também não poderá ser usada. Lanchonetes e restaurantes só vão poder funcionar no esquema de delivery ou com compra para retirada no local. É importante que a população entenda que o motivo que nos levou a aconselhar o prefeito a fechar a cidade é para que haja uma redução na aglomeração das pessoas. Não é a atividade comercial em si, não são as academias, né? É a movimentação de pessoas que precisa de reduzir. Desde o início da pandemia, Belo Horizonte teve 2 períodos de restrição rigorosa, com funcionamento apenas dos serviços essenciais. O primeiro durou 2 meses, de março a maio do ano passado. Em junho, alguns estabelecimentos voltaram às atividades de forma gradativa, mas com o avanço do coronavírus, a cidade voltou a fechar. Só em agosto, a prefeitura autorizou a reabertura do comércio com o funcionamento de bares e restaurantes. A expectativa agora é que o período de lockdown seja bem menor. Nós temos a esperança de que com 2 até no máximo 3 semanas a gente já possa começar a reverter o lockdown. Óbvio que não dá para cravar uma situação imprevisível, porque se trata de um vírus com comportamentos muito aleatórios. Mas o que nós estamos aprendendo com as experiências do mundo inteiro é que com 2 a 3 semanas nós já conseguimos contornar essa curva e voltar a uma certa normalidade mais rapidamente do que no início da pandemia. Eu acredito que no máximo início de fevereiro nós já começamos a vacinação em Belo Horizonte. A FEComércio informou que a medida adotada pela Prefeitura vai na contramão das reivindicações da Federação, que, segundo elas, é um setor responsável por 90% quase do setor de negócios da cidade. O Sindi Lojas disse que tem atuado de forma propositiva para manter a atividade econômica e os empregos, garantindo também as normas sanitárias. A Associação de Bares e Restaurantes repudiou a decisão da Prefeitura e disse que o setor está sendo penalizado sem ser o responsável pelo avanço da pandemia. Outras informações, horário de funcionamento de cada setor do comércio, você pode conferir na nossa página na internet, só apontar o telefone aí para o QR Code. Na manhã de hoje, cerca de 90 pessoas estavam na frente da prefeitura protestando. Eles protestavam contra o decreto municipal que proíbe o funcionamento de academias a partir de segunda-feira. Os participantes argumentaram que uma norma federal do maio do ano passado considera o setor como serviço essencial de saúde. O tema é polêmico porque em abril o STF já havia decidido que as prefeituras podem fixar regras próprias de enfrentamento ao novo coronavírus. O batalhão de trânsito acompanhou o protesto e a BHTrans sinalizou a avenida. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que lamenta profundamente os impactos que vêm sendo causados pela pandemia nos diferentes setores econômicos e considera as manifestações legítimas, mas recomenda que se evite aglomerações. A fiscalização na cidade será feita normalmente. Academias e clubes não podem funcionar, igrejas podem funcionar como sempre, desde que tenha bom senso, evitando aí aglomeração, tendo distanciamento e respeito à regra sanitária. A Prefeitura de Ibirité, na região metropolitana, informou que devido ao aumento de casos da Covid na cidade e a alta taxa de ocupação de leitos de UTI, vai ter restrição no comércio não essencial a partir da semana que vem e vai funcionar de forma escalonada. Bares e restaurantes, por exemplo, só poderão funcionar até às 6 da tarde. A Prefeitura de Sabará também informou que a partir de segunda-feira vai ter restrição no comércio. Todas essas regras de Sabará e Ibirité serão publicadas ainda hoje no site das prefeituras. Sérgio. Ô Danilo, até pelo histórico, pelo que a gente já conhece, já sabe sobre a pandemia,
o doutor Estevão Urbano já adiantou muito bem que por pelo menos 15 dias a cidade vai ficar fechada. Antes disso não, porque tem o prazo, né, tem o período de incubação do vírus, que a gente sabe que é de 14 dias. Então só depois disso que o comitê vai conseguir enxergar esse fechamento no resultado dos números e das internações, né? Então, pelo menos 2 semanas, temos certeza aí que o comércio em Belo Horizonte vai seguir nessa fase de controle, ou seja, apenas serviços essenciais. Muito obrigado, boa tarde para você, Danilo, bom fim de semana. E o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, que é a capital, é reflexo do que já está acontecendo também em todo o estado, em Minas Gerais, que bateu, pessoal, um novo recorde de novos casos de Covid-19 de um dia para o outro, né, Cadu? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Desde quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde sempre registra mais de 7 mil casos de Covid-19 em Minas Gerais. Hoje foi o recorde desde o início da pandemia, portanto, vamos aos números aqui no nosso telão. Esse boletim foi divulgado mais cedo. Nas últimas 24 horas, 103 registros de morte por coronavírus no estado. As mortes já chegam a 12.469. Recorde desde o dia 8 de março do ano passado, quando a pandemia monitorada, o primeiro caso foi registrado em Minas, 7.812. Esse é o número que daqui a pouco a gente vai mostrar na média móvel para vocês e a diferença que ele faz nisso. O total de casos aí já chega a 579.469, quase 580 mil casos confirmados da Covid-19 no estado. Vamos então à média móvel de mortes em Minas Gerais. Hoje essa média, pessoal, está em 67. No dia 26 de dezembro estava em 70, teve uma variação aí de menos 5% pelos números exatos, o que coloca o estado numa condição estável neste momento, por isso a setinha ali está na cor amarela. Agora sim a gente vai à média móvel dos casos confirmados. Hoje essa média é de 4.655. É a segunda maior média móvel. A primeira foi registrada no dia 24 de dezembro, foram 4.688. Quando a gente faz uma comparação com 14 dias atrás, no dia 26 de dezembro, estava com 4.021, por isso teve uma variação de 16% pelos números exatos. Venho aqui no gráfico para mostrar para vocês. A média de hoje está aqui, do dia 24 está aqui, essa primeira, quando a gente vê, passou dos 4.000 e a gente está comparando valores altos. E a média móvel ajuda a corrigir essas distorções, possíveis distorções nos dados. Quando as notificações chegam, a gente tem um panorama para entender a situação da Covid, como ela tem avançado aqui em Minas Gerais. E a prova disso são essas notificações que a gente tem registrado aí, pelo menos desde quarta-feira, sempre acima dos 7 mil casos. A gente aproveita agora para te mostrar a situação dos leitos nos hospitais da rede pública estadual. Essa atualização também foi feita hoje pela Secretaria. É um jeito da gente ver como é que está a dependência também do sistema público de saúde, dos leitos clínicos e dos leitos de UTI. Começo aqui com os leitos clínicos. Hoje a ocupação é de 65%. E nas unidades de tratamento intensivo, essa ocupação é de 70%. A gente pode ver que também teve uma alteração de ontem para hoje, e principalmente ali moradores das regiões do Vale do Aço e região central, onde essa dependência do sistema tem sido maior. Tem umas ocupações registradas tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI, que está demandando bastante nos hospitais públicos. Então, todos os detalhes você confere lá na nossa página na internet, g1.com.br/mg, e tem o QR Code aí na tela. A gente falou dos casos da Covid, mas a gente pode falar também de esperança. Por quê? O governo de Minas Gerais publicou uma lei que garante o acesso à vacina contra a Covid-19 para todos os mineiros. A vacina, pela lei, vai ser facultativa e oferecida de graça à população. E tem que ser registrada também na Anvisa. Mas a lei estadual também prevê que o governo possa adquirir vacinas de forma excepcional e temporária, sem registro no órgão regulador, desde que elas sejam aprovadas pelas instituições internacionais que estão listadas na lei federal que fala sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. A gente te mostra agora aqui no telão quem tem prioridade para tomar a vacina aqui em Minas Gerais, de acordo com essa lei. Aqui no estado vão tomar a vacina primeiro idosos, profissionais da saúde, povos quilombolas, indígenas, acautelados, servidores públicos que têm aí contato com o público, além também de pessoas que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. A gente tem, então, aqui uma lei que determina as diretrizes para essa vacinação. A lei determina ainda que o governo promova campanhas para esclarecer os benefícios da vacinação contra o coronavírus e que o imunizante também vai ser incluído no calendário de vacinação do Estado.
O governo de Minas já comprou 50 milhões de unidades de seringas e agulhas, cerca de 20 mil já chegaram no estado e estão sendo distribuídas às cidades mineiras. Também já foram adquiridas 617 câmeras refrigeradas para o armazenamento dessas vacinas. Mas a gente lembra também que nenhuma vacina ainda foi aprovada pela Anvisa. O Butantan enviou hoje pela manhã o pedido de autorização de uso emergencial da Coronavac. Ela deve ser analisada aí em 10 dias. Já a avaliação para o registro definitivo deve ser feita em 60 dias depois de feito o pedido. O Instituto Butantan confirmou ontem à noite que assinou um contrato com o Ministério da Saúde para a aquisição de doses da Coronavac. E esse documento prevê o fornecimento de 46 milhões de doses em 4 entregas até o dia 30 de abril. Há ainda a possibilidade do órgão federal adquirir do Instituto outras 50 milhões de doses, totalizando então 100 milhões de doses. E aí, Sérgio, a gente faz até um parêntese, né, nesse nosso momento de esperança, mesmo diante desse cenário, desses números tão preocupantes, que a gente viu o doutor Estevão Urbano, ele conversou mais cedo com a Manuela, e ele disse que, melhor das hipóteses, no cenário, essa vacinação aqui em Belo Horizonte começaria no mês de fevereiro. Então, a gente já tem aí esse momento, essa janela aí dessas 2 semanas que a cidade fica fechada, e ele já adiantou que, dando tudo certo com a questão da vacinação, a gente lembra que a prefeitura já tinha garantido umas doses, o prefeito Alexandre Calil se encontrou com o governador do estado de São Paulo para garantir essas doses para os profissionais da saúde. Então, no melhor dos cenários, essa vacinação começaria em fevereiro. Então, já é uma notícia para a gente trazer um pouco de esperança no meio dessa situação toda. Por isso que, nesse momento, tem que deixar tudo preparado, tudo bastante azeitado, para assim que acontecer essa aprovação, a vacinação de fato possa começar da forma mais rápida possível, né, Cadu? É isso. A gente falou do estado, agora a gente fala aqui de Belo Horizonte? Com certeza, e infelizmente seguindo a tendência do estado, né, Cadu? Com um número altíssimo de novos casos de um dia para o outro. É isso. Vamos então aos dados aqui de Belo Horizonte. São dados da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas, 7 mortes. O total já passa então aí de 1.921 óbitos. Os casos, 1.068 nas últimas 24 horas. Chama a atenção também, Belo Horizonte registrando sempre acima de 1.000 casos, né, na Secretaria Estadual de Saúde. Os confirmados, 66.916. Vamos à média móvel de mortes aqui em Belo Horizonte. Hoje essa média, pessoal, está em 7. No dia 26 de dezembro, ela estava em 8. A variação, então, aí de menos 21%, que coloca, nesse momento, a cidade de Belo Horizonte numa situação de queda na média móvel. Agora a gente te mostra a média móvel de casos aqui em Belo Horizonte. Hoje essa média está em 504. A gente vê aqui essa bolinha. Quando a gente faz uma comparação no nosso gráfico, Sérgio, e é muito interessante a gente ver que essa média já está se aproximando na situação mais complicada que a gente viveu aqui entre os meses de julho e agosto. Então a gente vê essa comparação, como é que está subindo bastante os casos aqui em Belo Horizonte. No dia 26 de dezembro, quando a gente faz a comparação dos 14 dias, estava 289, por isso, nesse comparativo de 14 dias, a variação é de 74%, um aumento aqui na capital, e a gente vê isso claramente aqui nesse gráfico, quando a gente vê aquela bolinha e chegando aqui nesse período que foi o mais crítico ali, coincide exatamente naquilo que o governo do estado falou, numa primeira onda, que seria o pico dos casos aqui, tanto na capital quanto nas cidades do interior. A gente vê agora os indicadores, que são aqueles usados para definir os rumos da flexibilização na cidade. Essa atualização foi feita ontem, a gente lembra sempre. Hoje à tarde sai um novo boletim. Nesse momento, a taxa de transmissão por infectado está em 1,05, caiu um pouquinho, porque na quarta-feira ela estava em 1,06. Os leitos de UTI Covid, que é a grande preocupação, né, das autoridades de saúde, 85,1, também caiu aí um ponto percentual, estava em 86,1, mas continua no vermelho. E a gente tem os leitos de enfermaria Covid, 62,5, subiu aí 1,4 ponto percentual, quando a gente faz a comparação com o último dado. Então, nesse momento, nós temos 2 indicadores no amarelo e um indicador no vermelho. Sérgio. Cadu, muito obrigado pelas informações. Um bom fim de semana para você. Para você também, ótima sexta-feira e uma boa sexta-feira para todo mundo. Até mais. E olha só essa história, pessoal. Um homem ficou ferido depois que uma policial militar entrou no apartamento dele ontem à noite e atirou várias vezes. Segundo testemunhas, a policial parecia estar passando por um surto psicológico. Que história é essa, hein, Raquel? Ei, Sérgio.
Segundo a Polícia Militar, hoje por volta das 2h40 da manhã, a corporação recebeu um chamado dando conta que um homem tinha sido ferido dentro de casa. E aí, quando os policiais chegaram ao local, eles realmente encontraram esse homem ferido com 4 tiros e a autora, que é uma policial militar que está há 3 anos na corporação. Ela estava de folga e ela apresentava fala e ideias desconexas e parecia que estava em surto. A Polícia Militar deu detalhes agora há pouco sobre o caso. Acompanhe. É um prédio, porém há uma área privativa. Eles escutaram barulhos no telhado dessa área e, na sequência, 2 disparos de arma de fogo que teriam quebrado a porta de vidro que dava acesso aos fundos do apartamento. Logo na sequência, essa autora chegou próxima ao quarto do casal e lá teria falado também algumas ideias desconexas, dizendo que estava sendo perseguida, tinha uma pessoa atrás dela ali naquele momento. Não era uma perseguição genérica, era que alguém naquele momento estava atrás dela. Ela já havia, inclusive, batido na porta de outros apartamentos pedindo apoio em razão disso. As pessoas que tentaram acalmá-la, pediram para que ela ficasse calma, que ali ninguém faria nenhum mal a ela. E na sequência ela solicitou que a porta do apartamento fosse aberta para que ela saísse do apartamento. Nesse momento, quando a vítima chegou próximo à porta, ela efetuou novos disparos, sendo que 4 deles atingiram essa vítima nas pernas e um na nádega. A vítima foi socorrida, está hospitalizada, mas esse homem ele não corre risco de vida. A militar também foi levada para o hospital por causa do estado psicológico dela e agora ela deve ser encaminhada para tratamento psiquiátrico. Segundo a PM, não há nenhum registro de transgressão disciplinar ou então de algum atendimento psicológico anterior. Mas agora esse caso vai ser apurado para que tudo seja entendido o que aconteceu e ela vai receber aí suporte também da corporação. Reportagem está lá no nosso site g1.com.br/MG. Sérgio. Muito obrigado pelas informações, Raquel. Boa tarde para você. Mesmo com a fiscalização em várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, festas com grandes aglomerações acontecem, pessoal, e sem nenhum constrangimento. Muitas vezes, esses eventos ainda são divulgados nas redes sociais. A quantidade de carros estacionados poderia indicar que as pessoas deste bairro em Ribeirão das Neves decidiram ficar em casa na noite chuvosa. Mas a porta aberta entrega um movimento proibido. O evento, que acontecia dentro deste espaço, recebeu o nome de No Sigilo. Só que deixou de ser segredo porque os organizadores publicaram vídeos em redes sociais com a festa rolando. Lá dentro, repare nas pessoas dançando, próximas e sem máscaras. O DJ ainda usa uma tocha, com fogo passando perto de um pano no teto. E essa não foi a primeira festa da produtora. Vários eventos foram divulgados na internet. As datas são recentes. É como se não estivéssemos na pandemia. Parece que para quem promove e participa dessas baladas, a saúde pública não é importante. Comportamento que revolta quem é do setor cultural e respeita as regras. Está todo mundo procurando cumprir as prescrições das autoridades sanitárias, seguir a orientação dos cientistas no planeta inteiro. E essas pessoas com uma postura negacionista é lamentável. Elas estão atrasando a solução desse problema, O desrespeito contrasta com a situação das cidades da região metropolitana. Restrições estão sendo divulgadas dia a dia pelas prefeituras. Na capital, só serviços essenciais vão abrir a partir da próxima segunda-feira. Em Betim, o comércio também vai ter novo horário de funcionamento. Desde ontem, Brumadinho também está com regras rígidas para evitar aglomerações e a circulação do vírus. As prefeituras têm canais de denúncia e afirmam que fiscalizam as reclamações de desrespeito. Em Belo Horizonte, já foram feitas mais de 71 mil abordagens em estabelecimentos comerciais de março do ano passado até a última terça-feira. 217 locais foram interditados e 20 multas foram aplicadas para quem desrespeitou a interdição. Em Betim, foram 1.199 denúncias registradas na Diretoria de Vigilância em Saúde da cidade. A maior parte delas são sobre eventos clandestinos e aglomeração em bares e restaurantes. Essas festas aí, nesses murmúrios, dos lugares de sempre, que são marcados por meio de redes sociais,
é que vão ser possível fiscalizar, mas os outros encontros vão continuar sendo impossível, porque isso nem sempre é divulgado. Um morador de Ribeirão das Neves informou que entrou em contato com a prefeitura da cidade para denunciar a festa que foi mostrada na reportagem, mas que sofreu descaso no atendimento. A prefeitura de Ribeirão das Neves ainda não falou sobre essa reclamação do morador e a falta de fiscalização no evento. Nós não conseguimos contato com o organizador da festa. E coladinho no MG1 tem o Globo Esporte com a Maria Cláudia Bonucci. Maria Cláudia, fazia tempo que a gente não batia esse papo, hein? Desde segunda-feira, quando vazou aquele áudio depois do MG1. Que negócio que é aquele, hein, Maria? Boa tarde. Pois é, Sérgio. Boa tarde pra você, boa tarde a todo. O pessoal até achou que a gente estava meio brigado, mas tá tudo certo, não é isso? Não, tamo bem demais. E a sorte que somos bonzinhos, né, Maria Cláudia? Nada comprometedor. Pois é, deu tudo certo. E olha só, Sérgio, hoje no Globo Esporte a gente fala do Atlético, né, que perdeu a vice-liderança do Brasileirão pro Internacional, que jogou ontem à noite, acabou ultrapassando o Galo na tabela, mas o time do São Paulo ainda tá firme, viu, na briga pelo título da Série A. Na Série B, o Cruzeiro joga hoje à noite, o time do Filipão enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa. E quando tem jogo do Cruzeiro fora de casa, o pessoal já sabe, né? Tem o Tour do Cabuloso, que hoje desembarca lá em São Luís do Maranhão. Tá muito legal. Inclusive, a gente vai relembrar uma narração do Galvão Bueno, que ficou muito famosa, viu, Sérgio? Ô, Maria Cláudia, para não ter perigo hoje, ó, acabou o MG1, vou ficar quietinho para não vazar nenhum áudio. Combinado. Também vou ficar quietinho por aqui. Tá aí, convite feito. Muito boa tarde, bom trabalho para você. Valeu. E o MG1 termina aqui. Todas as reportagens exibidas hoje estão lá no Globoplay, hein? Muito boa tarde para você, um excelente fim de semana. Segunda eu tô de volta, mas amanhã ainda tem MG1 ao meio-dia. Até lá!